Opa! Edu, Tudo bem, Diego? Como é que tá? Tudo bem? graças a Deus. E aí, como é que tá? Tudo tranquilo, graças a Deus. Na correria, surgiu uma informação agora de última hora, um pouquinho antes dessa live, que amanhã o governo de São Paulo deve liberar os treinamentos nos CTs. A se confirmar isso amanhã numa entrevista do Dória às 11 horas. Então, tive que mexer no meu material da ESPN, tanto que eu estou até com a camisa ainda da ESPN, que eu estou regravando tudo que eu tinha deixado gravado com outra conotação para a programação de amanhã pela manhã. Beleza, beleza. Primeiramente, eu quero te agradecer por nos atender, né, dar toda a atenção e disponibilizar o seu tempo para estar falando conosco aqui. Muito obrigado e tenha uma boa noite. Opa, valeu, Diegão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma melhorada na nossa luz aqui. Você me dá 30 segundos, nem isso, para eu acender um refletor aqui, que é o que eu uso Tranquilo. para gravar. Segura aí. Pronto, já liguei ele. Acho que vai melhorar a minha iluminação. Ah, agora sim, agora melhorou bem minha iluminação. Então, Diego, eu queria também agradecer o seu convite, agradecer a todos que estão aí, vão participar da live, quem quiser mandar pergunta, eu estou aqui pronto para responder. Vamos nessa hora aqui tentar desenvolver bons assuntos, tentar passar um pouco da minha carreira aí, um pouco da minha experiência, para quem acompanha o seu canal, sua página, Bola Parada FC. Estou à sua disposição, Diegão. Você que toca, eu só vou ali tentando completar a tabela com você. Beleza. Lembrar a galera que quiser participar, mandar mensagem, mandar uma pergunta aí pro Edu, é só mandar aí diretamente nos comentários que a gente vai estar lendo, beleza? Edu, então, para começar o nosso papo, eu queria que você fizesse um resumo de como começou a carreira, de como os canais que você começou, se foi um desejo de criança, seguir no jornalismo esportivo. Queria que você fizesse um resumo aí para a gente, por favor. Opa, Diegão, seguinte, cara, eu tenho falado em algumas lives que eu participo, né? Minha carreira de jornalismo está muito ligada ao rádio esportivo, que eu aprendi a escutar muito cedo, através do meu pai, né? Em especial a Rádio Bandeirantes, que era uma rádio que meu pai gostava muito aqui em São Paulo. Está muito ligado ao fato de eu torcer, sempre, desde muito cedo, torcer para a Portuguesa, acompanhar. Meu pai era torcedor, meu avô era sócio, aí, um dos principais sócios, um dos primeiros sócios da Portuguesa. Então, eles sempre me encaminharam ao futebol para ir torcer para a Lusa. Então, aí juntou isso, rádio, que eu gostei, e Portuguesa, que eu torcia, para eu já muito cedo, ainda com 8, 9, 10 anos, já imaginar que seria legal ser repórter esportivo. Mas, quando você está com 8, 9, 10 anos, você fala isso assim porque é uma coisa que você gosta. É mais ou menos que nem você vê um astronauta indo para a Lua, quero ser astronauta. Ou você vê um corredor de Fórmula 1, quero ser corredor. Você nunca acha que... Naquela época, você não fala com a convicção ou com a certeza de que vai acontecer, porque você nem entrou ainda, você mal está no primário, como é que você vai poder pensar no que você vai ser daqui a 10 anos, 15 anos depois do primário? Mas, cara, acabou assim, as coisas foram acontecendo, cara. Minha paixão foi ganhando, foi aumentando, assim, o meu desejo de escutar rádio, de acompanhar outras equipes, acompanhar futebol no rádio foi crescendo durante minha juventude. As minhas idas aos jogos, elas foram acontecendo em maior número de vezes, não só os da Portuguesa, passei a acompanhar meus amigos de colegial, a jogos dos times deles também, então o futebol passou a ser uma coisa bastante ativa na minha vida, né, quando não tinha esse excesso, esse número gigante de jogos transmitidos na TV, né, na minha época de moleque, às vezes, quando passava um jogo assim de domingo, era um evento, cara, você se preparava para ver o jogo, né, enfim, eu fui gostando e aí uma coisa foi ligando a outra. Quando eu terminei meu colegial, meu melhor amigo, o tio dele era dono de uma rádio e de uma faculdade que tinha um curso experimental de rádio e TV. Eu topei fazer esse curso experimental, que foi reconhecido pelo MEC posteriormente. Em troca, trabalhei na rádio como uma espécie de bolsa de estudos paga com o meu trabalho. Lá eu comecei a ser locutor de FM, fui para o esporte. Enfim, as coisas foram acontecendo. Eu sou um cara assim que eu sempre digo nas minhas lives, sou um cara muito privilegiado por Deus, muito abençoado por Deus, por ter conseguido chegar a uma coisa que eu queria fazer. Isso aí amadureceu forte na minha mente conforme os anos foram passando, por ter, dentro daquilo que eu gosto de fazer, ter trabalhado em ótimas emissoras, em emissoras de ponta, como foi o caso da Bandeirantes, agora da ESPN, e também sem menosprezar as demais que eu passei, menores, mas que me ajudaram muito. E, cara, com 51 anos, ainda está trabalhando aí, com 33 anos de carreira. Cara, não são poucas, não são muitas as pessoas que trabalham exatamente no que elas querem. Às vezes a vida te leva a trabalhar alguma coisa que te dá grana, mas não te dá prazer. A outra te leva a trabalhar numa coisa que você nem queria trabalhar, mas só sobrou isso.
e eu consegui juntar bastante o útil ao agradável aí, graças às decisões, aos caminhos que eu tomei durante minha carreira. Legal. A gente sabe que... São quantos anos de carreira já? Então, se contar ali, desde que eu comecei no FM mesmo, eu estou com 51, eu entrei na Brasil 2000 com 17 para 18, vai dar 33 anos, Diego. Já é um tempinho razoável, quase o dobro do que eu tinha antes de começar. Legal. Desses 33, 22 são cobridos de São Paulo. Isso. Isso. O São Paulo, assim, surgiu na minha vida na Bandeirantes, né? Eu acabei assumindo o lugar de um parceiro meu lá que acabou saindo, em meados de 97, meio do ano de 97 para frente. Aí eu fiquei em 97, final de ano, 98, 99, setorista. Aí em 2000, a Bandeirantes resolveu trocar os setoristas. Então, eu fui para o Corinthians. Eu não lembro direito, mas acho que o setorista do Palmeiras veio para o São Paulo e o do Corinthians foi para o Palmeiras, né? Deu uma trocou. E eu passei um ano no Corinthians, até dei muita sorte também, mais uma vez, né? Acabou acontecendo tudo, porque o Corinthians, eu chego no Corinthians no Mundial, começo do ano, Mundial, então já chego trabalhando em janeiro em São Paulo, vou para o Rio fazer a final com o Vasco, o Corinthians bate campeão. Mesmo assim, naquele ano de 2000, Diego, não sei, eu não consigo lembrar qual o motivo, mas quando o São Paulo chega à decisão da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, que ele perde a Copa do Brasil para o Cruzeiro, eu fiz os jogos. Eu não sei se o setorista estava de férias e eu fui chamado para fazer, enfim, eu não sei qual foi o acontecimento que me levou a fazer as duas finais da Copa do Brasil entre São Paulo e Cruzeiro, mas eu fiz os dois jogos. E depois eu volto em 2001 para o São Paulo, ainda na Bandeirantes, o nosso gestor na época resolveu voltar o que era, e aí eu vou direto. Aí eu saio da Bandeirantes em 2007, vou para a ESPN Rádio, lá eu peço em contrato para continuar como setorista do São Paulo, eles atendem essa reivindicação, e aí quando eu vou para a TV adota também uma coisa que até é difícil de ser adotada em TV, né, que é o setorismo. Normalmente o repórter de TV ele não é setorista, ele roda todos os clubes e tudo mais, mas a ESPN, na época que a gente acaba a rádio, a gente vai para a TV, o Arnaldo Ribeiro, que era o nosso chefe, junto com o Palomino também, que era o chefe maior, eles adotam esse setorismo na cobertura dos clubes de São Paulo e no Flamengo, no Rio. E a gente acaba ficando setorista dos clubes pela TV. E isso já vem 6 anos de TV aí trabalhando no São Paulo. Esse ano eu nem considero muito, né, porque só trabalhei até o jogo do dia 15 de março. Depois eu estou trancado em casa aqui, já mais de 90 dias. Então, eu achei interessante que você fala que é torcedor da Portuguesa. Sim. E não esconde. Muitas das pessoas associam o setorista como um torcedor daquele clube, e não é. E eu queria que você falasse um pouco dessa sua relação com a Portuguesa, de onde veio, como tudo começou aí, porque a Portuguesa, a gente vê, é um grande clube, né? E hoje, infelizmente, a gente não consegue ver a Portuguesa no meio dos grandes do futebol, disputando os grandes campeonatos. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua relação com a Portuguesa e pudesse comentar também da situação atual do clube. Então, Diego, como eu te disse no começo, né, cara, a minha família é uma família de descendentes portugueses. O meu avô, assim que chegou ao Brasil, logo se envolveu bastante com a Portuguesa, e principalmente na época em que o São Paulo vendeu o Canindé para a Portuguesa, o meu avô ajudou bastante financeiramente essa compra do Canindé. Ele mais um grupo lá de portugueses, que eu não vou saber direito quem eram, mas enfim. E ele se tornou, na época, sócio benemérito e recebeu a carteirinha 006, cara, que é assim um baita orgulho que eu tenho. Porque a Portuguesa chegou aí na época gloriosa do clube, não só do futebol, do clube, e na década de 80, 70 para 80, ela chegou a ter quase 100 mil sócios, cara. E meu avô lá, 006, o sexto sócio, né? O que mostra o quanto ele contribuiu na época, o quanto ele foi... Ele sempre contribuiu muito para a Portuguesa enquanto ele teve saúde, né? Não só nessa campanha da compra do Canindé, como em outras campanhas. E, obviamente, meu avô conseguiu passar para o meu pai e para minha tia. O meu outro tio não era muito ligado em futebol, mas para minha tia e para o meu pai, todos eles já falecidos, esse amor à Portuguesa. Meu pai também sempre foi sócio, sempre foi torcedor de arquibancada comigo. E eu aprendi aí nos Jogos da Lusa com a minha família, cara. Eu lembro bastante dos primeiros jogos, né? Até eu lembro, assim, aquela memória que você não lembra de detalhes, mas lembra que você foi, né? Eu lembro que em 75, com 6 anos, eu fui assistir um jogo no Pacaembu, Portuguesa e Inter. E eu lembro do Inter, porque a camisa vermelha do Inter me chamou muito a atenção na época. Eu lembro da camisa, eu não lembro de detalhes do jogo, nada. Depois, mais tarde,
já agora, há poucos anos eu fui pesquisar aí num desses. Agora é fácil, dá um Google, aparece tudo. Eu fui pesquisar que jogo foi esse. Foi um jogo do Brasileiro de 75, o Inter ganhou de 2-0 da Portuguesa, e o Inter tinha aquele timaço que bateu o campeão brasileiro, inclusive naquele ano. Esse é o primeiro jogo que eu, pelo menos conversando com meu pai na época, e principalmente com a minha tia, que foi a que faleceu mais tarde, e que me levava em muitos jogos, o primeiro jogo que eles têm em mente que eu fui. Depois eu lembro de ter ido um jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, já pelo Campeonato Paulista, também marcante. Sempre gostei muito de uniforme, de camisas de futebol. Acho que é por isso que sempre minhas lembranças são das camisas. Porque eu falava assim que aquele time parecia ser o São Paulo, mas não era. Era o Botafogo, porque os uniformes eram muito parecidos. E a Lusa ganhou. Também fui pesquisar, foi até um jogo que a Portuguesa ganhou bem, 5-1. E isso acho que em 76. E aí eu já me lembro de frequentar o Canindé, tudo mais, década de 80, muito meninão, com 10 anos. O Canindé não tinha ainda os refletores até 1980, né? Então a gente ia na maioria dos jogos às 11 da manhã. Os jogos da Portuguesa eram sempre às 11 da manhã de domingo. E eu lembro de ir em vários, porque tinha o quiosque lá que minha família ficava fazendo um churrasco ou um almoço, e enquanto eu ia com meu pai na arquibancada ver o jogo, quando a gente acabava o jogo 1 hora, a gente já vinha para almoçar. São lembranças que vão pingando, né, Diego? Eu não consigo detalhar muita coisa. Eu estava até agora há pouco, participei de um programa lá no Lance, sobre a Portuguesa, sobre o Denner, e aí o menino no final me perguntou assim, um jogo marcante da Portuguesa, e eu fui buscar uma lembrança de 1980. Tem um time aqui no interior de São Paulo chamado Taubaté, e aquele ano foi o primeiro ano que o Taubaté veio à primeira divisão. E a primeira rodada do Campeonato Paulista foi Taubaté e Portuguesa no Canindé. E esse jogo é marcante para mim, porque, primeiro, que a Lusa ganhou de virada no finalzinho 2-1, e segundo, que, assim, acho que por ser uma novidade, veio muita gente de Taubaté assistir o jogo, e eu lembro, assim, da parte do Canindé atrás do gol ali, na virada para a marginal, lotada de bandeiras azuis e brancas do Taubaté, com as cores do Taubaté, aquela camisa bonita, branca, com uma faixa azul, assim, tipo o Vasco da Gama, né? Mas com uma faixa azul. Assim, cara, e eu lembro muito desse jogo, cara. Eu não sei porquê assim, mas eu lembro muito desse jogo. E até acabei falando, esse é um jogo bastante marcante lá no Canindé. E foi isso. E aí pra frente, Diego, não tem muito como explicar, né? Depois que você pega amor, é um casamento, né, cara? Você vai e o casamento com o seu time de futebol, ele é mais durável do que com a sua. Você pode separar da sua esposa, mas do seu time de futebol, você nunca separa. E eu tô aqui casado com a Portuguesa aí há 51 anos. Legal, eu tive pesquisando também sobre a Portuguesa que já teve grandes jogadores, né? Djalma Santos, Julinho Botelho, Félix, Leivinha, Marinho Pérez, e sem contar então, aí o Denner, né? Uma grande promessa do nosso futebol, infelizmente, né? Nos deixou muito cedo. Eu não peguei esses jogadores que você falou, sei de histórias através do meu pai, né? Que a Portuguesa chegou a ceder boa parte do time para a seleção, foi campeão do Rio São Paulo com esse time, bicampeã, conquistou a Trifita Azul fora do país, tudo mais, mas eu não acompanhei. Assim, a minha primeira geração de jogadores da Portuguesa, que eu lembro, é Badeco, Wilsinho, Xaxá, Isidoro, Mendes, o goleiro era o Miguel, Enéas, talvez o meu primeiro ídolo da Portuguesa. Depois, mais na década de 80, eu lembro de uma contratação assim, teve depois o Wilson Carrasco, um cara que jogou muito tempo como camisa 10 da Lusa, Toquinho, um ponta-direita que veio do Sul, Djalma Bahia, que faleceu num acidente automobilístico, Gerson Sodré, que depois foi auxiliar técnico. Aí eu lembro, Diego, como eram as coisas, a Portuguesa já foi um time assim muito forte, né? Eu lembro da Portuguesa contratar o Mendonça, que era tipo assim, cara, o camisa 10 do Botafogo do Rio na fase áurea, cara, entendeu? E que até nos deixou recentemente, faleceu recentemente. Cara, assim, assim, eu faço uma comparação. É como se a Portuguesa hoje fosse contratar o Everton Ribeiro do Flamengo, cara, na época, entendeu? Um jogador de ponta de um time de ponta. E a Portuguesa tinha condições naquela época de fazer propostas, de bancar de contratações como essa. E o Mendonça jogou muita bola no Canindé. Hoje, infelizmente, nós estamos aí, salvo raríssimas exceções, há 15 anos com administrações terríveis, nocivas ao clube, alguns cânceres que tomaram conta do clube e que jogaram. A Portuguesa hoje ela vive da sua história, da sua tradição, mais em São Paulo essa tradição, porque fora de São Paulo as pessoas estão até esquecendo que existe a Portuguesa, e de um mínimo de dignidade que ainda algumas pessoas que estão lá agora estão tentando resgatar, cara. Infelizmente, eu fico muito triste como torcedor de ter acontecido isso com o meu time de coração.
curiosidade aqui também é Maradona na Portuguesa, quase pintou isso, Edu? Essa história veio à tona agora, não faz muito tempo, né? Que loucura, né, cara? Talvez, não, com toda certeza, não seria o Maradona, se tivesse vindo à Portuguesa na época de muito novo, não teria sido o Maradona que nós todos conhecemos, né? Provavelmente. Mas, enfim, só pelo fato de saber que tentaram contratá-lo, já é uma boa. Mas nós tivemos aí, cara, tivemos Roberto Dinamite, que ainda tinha um bom caldo a render, tivemos Rodolfo Rodrigues, Valdir Pérez, Luiz Pereira, encerrou a carreira na Portuguesa, um baita zagueiro. Nossa, cara, ficar aqui falando, na época em que nós éramos, assim, um time de respeito, considerado, contratamos muita gente importante aí do futebol brasileiro. Hoje, infelizmente, a gente não consegue, mal consegue contratar jogador que está em fim de carreira, que não jogou em time grande, ou não consegue contratar moleque da base que está estourando a idade, ninguém quer vir, pouca gente quer vir jogar na Portuguesa. Tomara que a nova direção aí, que entrou até com bastante vontade, fazendo uns trabalhos legais em rede social, marketing, tomara que eles tenham aí criatividade, porque dinheiro não tem, né? Tem que ter criatividade, bom senso, e consigam aí, num período de tempo aí, de médio a longo prazo, ressurgir a Portuguesa, renascer a Portuguesa numa divisão aí do futebol brasileiro. Legal. Uma curiosidade também eu vou perguntar aqui sobre o caso do Everton, né? Depois desse caso, a Portuguesa ela não conseguiu mais se erguer. Ladeira abaixo. Esse caso para o declínio da Portuguesa? Com certeza, né, Diego? Assim, para mim esse é o grande, como eu vou explicar, o grande ato, a grande ação que provocou isso que a Portuguesa está. Eu acho, Diego, que a Portuguesa perderia espaço na primeira divisão dentro de campo normalmente. Tá? Eu acho assim, o clube deu uma estabilizada, uma parada, os outros clubes se distanciaram muito e talvez, se não tivesse acontecido esse problema do Everton, ela permanecesse querendo na primeira divisão, seria uma questão de tempo. Se não caísse no outro ano, cairia daqui a 2, enfim, porque já as cotas de TV fazem muita diferença. Enfim, a Portuguesa não é um time de primeira grandeza para as emissoras de televisão, né? Ela é de primeira grandeza para o seu torcedor, mas ela não é de primeira grandeza para as emissoras de televisão, tudo mais. Então, acho que fatalmente ela chegaria para uma Série B. Mas aquele problema com o Everton, que coroou, né, a passagem do pior presidente da história da Portuguesa, o Manuel da Lupa, coroou assim, ele fechou com chave de ouro todas as lambanças que ele fez no clube durante 9 anos, essa foi assim para fechar, para ele assinar o nome como o pior presidente da história do clube. Ela provocou, sim, uma coisa absurda, porque aí você vai para a Série B no ano que vem, no ano seguinte, né? E a Portuguesa, naquele momento, mesmo na Série B, ela tinha, digamos assim, a simpatia do público, do tipo assim, ela foi prejudicada, tal. Aí, no momento em que ela abre a Série B do ano seguinte, contra o Joinville, e o então presidente, outro que também só fez besteira no clube, o Elídio Lico, manda tirar o time de campo, aí toda aquela parte assim que era, todo mundo a favor da Portuguesa, as pessoas começaram a ficar contra a Portuguesa. E ela se queimou totalmente com a CBF, às vésperas de uma Copa do Mundo no Brasil, em 2013, fazer um absurdo desse. Se ela tivesse disputado, mesmo prejudicada como foi, tivesse disputado bonitinho a Série B, era capaz até ter subido e voltado para a Série A no ano seguinte. Mas daí ela fez essa lambança, caiu imediatamente para a Série C, e aí foi parar na D, e agora está sem divisão, vamos para o 3º ano sem divisão, que é uma dureza, cara. Com todo respeito assim aos demais clubes, pela minha torcida a Portuguesa, eu acho que a Portuguesa tem condições de estar entre os 40 times melhores do Brasil, está pelo menos na Série B, entendeu? Não querendo aqui desrespeitar nenhum outro clube. E hoje ela não está nem entre os, 40, 60 que os da Série C, mas talvez 50 que jogam a Série D, ela não está nem entre os 110, 120 times do Brasil, o que eu acho uma grande injustiça, mas enfim, tem que partir dela a reação. Não adianta ficar também pedindo para as pessoas sentirem pena e não sair desse buraco que ela se meteu. Verdade. Vamos falar aqui um pouco do São Paulo, né? Gostei do seu moletom, viu, Diegão? Gostei do seu moletom. Gostou? Opa, legal esse moletom, hein? Legal mesmo, de verdade. Boa. Vamos falar um pouco aqui do São Paulo, né? São Paulo que no final do ano vai passar por uma eleição, né? E a gente sabe que o presidente atual não é do muito agrado da torcida do São Paulo. E também
acho que uma semana, 2 semanas, o Marco Aurélio saiu de coordenador da seleção feminina para se candidatar. Como é que você vê essas eleições aí para o São Paulo? Então, pode falar. Pode completar, por favor. Desculpa. E qual é o nome mais forte para estar assumido o São Paulo aí, nessa eleição de final de ano aí? E queria perguntar para você, São Paulo que sempre brigou por títulos, o porquê que o São Paulo está tanto tempo fora do cenário aí, dentro dos grandes de São Paulo, o clube que está mais tempo sem conquistar nada. Bem, vamos começar com a eleição, né? Eu não tenho condições, por vários motivos, né? O primeiro porque, mesmo que eu tivesse condições, eu não, como jornalista, jamais apontaria qual que tem mais condições, na minha opinião, né? Mas também por fato de não ser torcedor de São Paulo, a mim não importa qual vença. A mim importa fazer que os dois façam uma campanha, apresentem projetos, e esses projetos possam ser avaliados por quem realmente merece avaliar, que são os torcedores, que vão eleger os conselheiros que vão votar na eleição de presidente, né? Mas, assim, lógico, eu posso falar que eu vejo assim, algumas características. Eu conheço os dois há muito tempo e trabalhei já com os dois no São Paulo há muito tempo, se confirmado a saída do Marco Aurélio Cunha mesmo pela oposição. O Júlio Casares foi o primeiro a se candidatar, aliás, o único ainda oficial candidato. É uma pessoa muito boa no marketing, tem é CEO de uma grande empresa que é a TV Record, enfim, é um cara da administração, da parte administrativa, do marketing. Então, ele tem muitos recursos, fez muitos bons trabalhos nessa área. A gente está analisando o perfil. O Marco Aurélio Cunha, que também já trabalhou no São Paulo em várias funções, desde médico, passando por coordenador, tudo mais, é um São Paulino, assim, exemplo do Júlio Casares, eu vejo ele como uma pessoa mais de campo, mais ligada a jogadores, a técnico, mais um trabalho ali à beira do gramado, porque ele trabalhou sempre muito tempo ali, entendeu? Então, a minha visão dele é isso. Mas, lógico, tanto o Casares pode fazer esse trabalho beira de campo, como o Marco pode fazer um trabalho administrativo bom. Só estou falando características. Para a gente avaliar qual é o que apresenta melhores condições, eu precisaria, primeiro, saber se o Marco Aurélio vai ser mesmo o candidato oficial, né, o que deve acontecer até o final do mês, a indicação dele. E, segundo, observar as plataformas de trabalho que ainda não foram divulgadas, nem pela situação pelo Casares, muito menos pela oposição. Então, enquanto a gente não tiver noção das plataformas, não dá nem para avaliar qual aquele que vem com um projeto mais, digamos assim, mais fácil de ser realizado ou menos complicado de ser realizado. Então, essa tem que pular até acontecer. Uma nuance dessa eleição é que, assim, os dois candidatos, por exemplo, o Júlio Casares está saindo com apoio da situação, mas não é o candidato da situação, não é nem o candidato do presidente, talvez. E está tentando trazer alguns votos opositores para o lado dele. Ele fala numa candidatura de coalizão. O Marco Aurélio Cunha, que sempre foi situação, como não teve espaço para sair pela situação, está saindo pela oposição, que nunca apoiou ele, mas que agora vê ele talvez como um nome para bater de frente com o Júlio Casares. Então, são duas situações bem diferentes. E uma outra situação também que eu acho interessante a gente citar é que os dois têm apoios de ex-presidentes que fizeram bons trabalhos, ótimos trabalhos no comando de São Paulo. O de oposição, se for o Marco Aurélio, o Fernando Casal do Rei, que foi um presidente bastante vitorioso, e o Júlio Casares, já divulgado o apoio do Mesquita Pimenta, que foi um presidente também de grandes conquistas. Então, além da briga nas urnas, tem também uma vitória pessoal de um dos dois ex-presidentes, ou do lado de cá ou do lado de cá. Então, tem algumas nuances dessa eleição que, por enquanto, elas são até, como eu posso dizer para vocês, são bem características desse pleito específico, assim. Mas ainda falta muito tempo, nós estamos em pandemia, não tem uma chapa. Então, assim, vamos deixar, eu prefiro falar de eleição de São Paulo quando as peças estiverem no tabuleiro. Elas não estão ainda no tabuleiro. É isso que eu posso falar. E você tinha feito uma outra pergunta sobre o fato de São Paulo não ganhar títulos há tanto tempo, né? Diego, assim, São Paulo foi muito vitorioso no ano passado, ou a década passada, né? Ganhou seguidamente aí Libertadores, Mundial, 3 campeonatos brasileiros. Depois já teve um recessinho até a Copa Sul-Americana de 2012, agora está com um recesso muito grande,
né? Não ganha o Paulista desde 2005, não ganha o Brasileiro desde 2008, não ganha a Libertadores desde 2005, o Mundial desde 2005. É muito tempo para uma geração que aprendeu a ver o São Paulo ganhar. É muito tempo. Você está com 8 anos aí sem título. Causas, eu acho que são as mais diversas, né? É lógico que passa também pela evolução dos adversários, né? Por exemplo, o São Paulo, quando ganhou o Tri Brasileiro, ele tinha um centro de treinamentos, o CT da Barra Funda, que era exemplo para o Brasil todo. Depois, os demais clubes foram, se o São Paulo ganhou e tem um centro desse, nós queremos ganhar também. Então, o que aconteceu? O Cruzeiro fez a Toca da Raposa 2, baita centro. O Atlético fez a Cidade do Galo. O Flamengo está finalizando o Ninho do Urubu. O Atlético Paranaense fez o CT do Caju. O Bahia está com o CT novo. Enfim, todo mundo foi investindo. Então, na verdade, as forças foram ficando mais equilibradas. Esse é um dos motivos. Um outro motivo, o São Paulo teve um pouquinho de problemas administrativos nos últimos anos, né? Desde que o Juvenal esticou o mandato dele mais 3 anos. Depois, a eleição do Aidar foi muito complicada, porque ele era um ex-presidente que voltou depois de muito tempo ao São Paulo, acabou caindo antes do final. Depois o Leco assume parte de um mandato que não era dele, faz um outro, e o Leco fica marcado agora como um presidente que trocou muito de técnico, sabe? E assim, escolheu técnicos bem diferentes uns dos outros. Eu acho que se a gente colocar tudo isso aí na máquina de moer carne, cara, sai aquela carne moída que explica por que o São Paulo não conseguiu, mesmo até tendo montado alguns bons times, não conseguiu ganhar títulos. E agora a expectativa, ou pelo menos vinha sendo até a paralisação, que o São Paulo tinha aí um elenco forte, talvez perdendo para o Flamengo só em relação a ter mais jogadores de peso, e batendo igual aos demais, né? Com um jogador da primeira prateleira do futebol mundial, que é o Daniel Alves, apesar da idade, um cara da primeira prateleira do futebol mundial, e com um treinador que vinha fazendo um bom trabalho. Então, tudo mostrava que esse 2020 era um ano de possibilidades grandes da quebra dessa sequência ruim. Mas agora, né, Diegão, com tudo voltando, a gente não sabe nem como vai voltar, de que jeito, como vai ser disputado, se vai ficar muito... Então, cara, também não dá para falar muita coisa, porque é uma situação tão nova para todos nós que não dá para falar se São Paulo volta forte, não volta, quem volta fraco, quem volta forte. A gente vai ter que esperar a bola começar a rolar para ver quem se preparou melhor nessa paralisação. Legal. O João Paulo da Silva, que ele pergunta, é verdade, Eduardo, é verdade que o Luiz Fabiano vai voltar para o São Paulo? Não acredito, cara, não acredito. Eu acho que o Luiz... Vou até fazer uma propagandinha aqui, se você permitir. A gente vai fazer a semana que vem um Bola da Vez com o Luiz, eu e o Plihal. Estou apostando, espero que sim, não sei, talvez seja ele anunciando finalmente a sua aposentadoria, né? Porque o Luiz já não joga há quase 2 anos. Enfim, é muito tempo para um jogador de alto nível como ele ficar parado. E ele pode voltar e de repente para um jogo de despedida, para alguma coisa nesse sentido, mas não acredito em um contrato para ele jogar 3 meses, 6 meses. Enfim, eu acho que o Luiz já não vai mais jogar futebol profissional por tudo que aconteceu, né? Muitas lesões no final de carreira, muito tempo parado, enfim. Acho que não dá mais, acho que ele avaliou que não dá mais para voltar. Vamos ver. Mas não acredito que ele assine contrato com o São Paulo. Acho que se jogará um jogo oficial de despedida, alguma coisa assim, se tiver tempo, mais para o final do ano. Aqui na cidade, nós somos de Teresópolis, Rio de Janeiro. Tá. Aqui tem um time de Teresópolis, está disputando a Série C do Campeonato Carioca, quase conseguiu acesso agora. Há tempos atrás, o nome do Luiz Fabiano foi cogitado para estar reforçando nosso. Eu acredito também que avançar pelo tempo parado, acho que dificilmente ele volta a jogar futebol profissional e numa grande equipe como o São Paulo. Eu acho até assim, ele também no começo do ano chegou até, pela amizade que tem com o Elano, chegou até a ir lá na Inter de Limeira, conhecer a estrutura para disputar o Campeonato Paulista Primeira Divisão e não topou, não deu certo. Eu penso, cara, assim, como o Luiz Fabiano é um cara que conseguiu, assim, administrar bem os seus ganhos durante o futebol, não é um cara que está assim, necessitado. E como ele teve uma carreira vitoriosa, chegou à seleção, disputou a Copa do Mundo, talvez não tenha tantos títulos, mas foi uma carreira boa para um jogador. O jogador que disputa uma Copa do Mundo pelo Brasil, ele normalmente pode falar que teve uma boa carreira, se ele chegou a disputar uma Copa do Mundo. Eu acho que o Luiz talvez não passe no final de carreira, já sem muita condição de jogar assim, num time que possa manchar, e não é nem questão do Teresópolis, porque assim, como ele não está mais
no mesmo nível, ele cai num time que vai ficar toda a expectativa em cima dele, ele não vai corresponder, como seria na Inter de Limeira também. Enfim, então eu acho que talvez se a Ponte Preta tivesse sido um acordo por aquela questão sentimental dele ter sido revelado pela Ponte Preta, até acho que ele talvez encerraria a carreira jogando pela Ponte Preta o Campeonato Paulista, mas eu acho que ele vai parar do jeito que ele parou aí, machucado e sem fazer um último campeonato por nenhuma equipe. Estava lendo também que até o Rafael Ramos aqui, ele pergunta da volta do Cueva. O Cueva foi também... uma declaração do jogador, não tem nada de concreto. Não tem nada. Diego, não tem nada. Para quem perguntou, Rafa Ramos, não tem nada. Cueva participou de uma live como a nossa aqui, só que com um grupo de torcedores do São Paulo, que tem um blog, e ele falou que todo jogador na situação dele desempregado falaria: eu tenho muita vontade de voltar ao São Paulo. E talvez eu voltasse com a cabeça diferente, mas o Cueva não tem chance nenhuma. Assim que saiu essa live, eu conversei com as pessoas com as quais eu converso nessas situações e me passaram que chance zero por vários motivos, né, cara? O Cueva, depois que saiu do São Paulo, ele não se acertou em nenhum lugar. Ele foi para o Krasnodar, não deu certo. Foi para o Santos, ele jogou 19 partidas, nenhuma delas 90 minutos. E saiu aí corrido, brigado, sem se reapresentar. Foi para o Pachuca, jogou 3 partidas, 45 minutos em 3 jogos. Cara, é um jogador que desde 2018 quase não joga, cara. Fora isso, embora acho que até tenha uma técnica assim, bem razoável, se tivesse a cabeça focada, seria um jogador importante para qualquer time. Fora isso, muitos problemas. Já no São Paulo, a queda do Rogério Ceni, não que tenha sido culpa do Cueva, mas teve ali um não levar o Cueva para um jogo contra o Flamengo, que foi o último do Rogério. O Cueva se reapresentou com atraso em pré-temporada, o Peru não voltava na hora certa. Enfim, cara, né? Pós-seleções que ele serviu do Peru, ele também não aparecia. Então, cara, é um cara que no custo-benefício traz mais comprometimento traz mais ônus do que bônus. Dá para contar os dedos aí em 89 partidas que ele fez com a camisa do São Paulo. Sabe, se ele fez 10 grandes jogos, foi muito. Tem muita gente que lembra um 4-0 no Corinthians, jogou muito mesmo, em 2016. Teve um 3-1 no Santos, na Vila Belmiro, que ele também jogou bem. Aí algumas outras atuações pontuais, mas assim, o custo-benefício não vale a pena. E o São Paulo, na situação financeira que está, meio que vendendo o almoço para pagar a janta, com um déficit enorme, não vai arriscar num cara que tem mais ônus do que bônus no contexto geral. Entendi. Mas a saída do Antony pode ser uma boa para o São Paulo? Até com a cotação do euro aí, vai dar uma moral, não vai, na finança do São Paulo? Vai reduzir o déficit do ano passado, mas não vai ajudar para esse ano, entendeu? Com o euro alto, São Paulo recebendo, o time fechou em 156 milhões de déficit do ano passado, essa transação vai rolar em uns 100 milhões, vai dar uma boa reduzida. Mas não vai salvar. Talvez, como até a gente conversava antes da pandemia, o São Paulo sempre joga muito aberto com relação a isso. Talvez vender um outro jogador esse ano e tentar uma composição de vender agora no meio do ano e entregar só no ano que vem, tipo o Igor Gomes, que é hoje o titular absoluto do meio campo. Talvez esse dê uma pequena equilibrada, porque assim, além desse déficit que o São Paulo traz, Diego, o São Paulo está perdendo, como todos os clubes, e aí cada um perde, conforme sua folha de pagamento, muito dinheiro nessa pandemia, né? O diretor financeiro do São Paulo, no início da pandemia, nos primeiros 15, 20 dias, numa entrevista que deu aqui em São Paulo, chegou a falar em R$1 milhão de prejuízo ao dia. Se você colocar aí que já são 90 dias, olha, já são mais 90 milhões que você acresce aqueles 156, entendeu? Então, talvez o dinheiro do Antony, ele sirva assim para dar um respiro. E aí precisa vender mais algum outro jogador ou diminuir o elenco, para aí sim começar a contornar a situação. Mas como é um ano político, e eu não acredito que o São Paulo vai vender, vai tentar segurar, o Leco vai tentar segurar e passar essa dívida para o cara que vier na sequência dele aí como presidente do clube. Falando um pouco dessa pandemia aí, eu queria saber de você. Aqui no Rio, ontem teve uma reunião da FERJ, hoje parecia que ia ter uma nova reunião, às 20 horas eu realmente não acompanhei. E até ontem, então, foram liberados os jogos para quinta, Flamengo e Bangu. Eu queria saber de você se é hora do nosso futebol voltar, vendo que em grandes países, em outros países, que já estão há mais tempo enfrentando a pandemia, ainda não voltaram. E começa do nosso futebol
Ou seja, no Maracanã, né, um dos estádios que tem mais pessoas afetadas, volta no Maracanã, e sendo que ao lado do Maracanã ainda tem um hospital de campanha. Eu queria saber de você como é que você vê essa volta do futebol e como é que está essa notícia aí em São Paulo, como é que está a movimentação para o futebol. Então, Diego, eu vou dividir também aqui. Bem, aí é uma opinião, tá? Não é uma informação. Eu particularmente, acho um absurdo a gente ter jogo marcado para o Rio de Janeiro já nessa quinta-feira, o campeonato ser retomado. Porque assim, cara, para ter essa opinião, eu me baseei em alguns argumentos, né? O primeiro deles é o seguinte: Santa Catarina, que teve assim, que passou pela pandemia, aparentemente, numa situação muito mais agradável, menos ruim do que os demais estados grandes, está programando a volta dia 8 de julho. Então, daqui a quase 20 dias. E os caras estão treinando lá já faz um tempinho, porque lá, pela situação mais controlada, foi possível que os times voltassem aos trabalhos. Então, cara, então assim, como é que o Rio, que teve tanto caso, São Paulo, tudo mais, quer voltar antes de Santa Catarina, que teve menos casos, que o governo foi mais atuante na prevenção, nos testes e tudo mais? Me parece meio absurdo. O segundo absurdo que eu penso é o seguinte, cara. A gente critica tanto a pré-temporada, né, falando assim, os jogadores ficam 30 dias de férias e só fazem 15 dias de pré-temporada, essa pré-temporada não serve, é ruim, por isso que o Brasil tá mal, porque os jogadores já entram cansados, tá? Beleza, tá certo. Os caras estão parados há 90 dias, no caso do Flamengo, há 75 dias. Cara, os caras vão ter uma pré-temporada de no mínimo 30 dias bem feita, cara. Senão vai estourar todo mundo, cara. Porque aqueles treininhos que os caras estavam fazendo, no caso do Flamengo, do Grêmio, e do Inter, e do Atlético e do Cruzeiro, que já voltaram em casa, e que ainda os times paulistas fazem, são treinos, cara, básico do básico. É pro cara não perder massa muscular, é pro cara não engordar, é pro cara não voltar e precisar de 4 meses para retornar a ser um jogador profissional. Mas isso ali não chega a 20% do que eles realizam nos CTs, entendeu? Então, assim, cara, não dá para times aí com uma semana de trabalho, outros que nem se apresentaram ainda, Botafogo e Fluminense. Como é que vai começar a jogar nesse final de semana, cara? Isso não existe, cara. Assim, é desumano, é desleal, é tudo que você puder imaginar. Eu acho que tem que voltar para os treinos, e eu não sou. Aí, contra os treinos, eu não sou contra, nas cidades que estão em situação melhor, acho que dá, porque assim, se no transporte público, que é caótico aí no Rio, que eu sei que eu já peguei, como é aqui em São Paulo, se no comércio de rua não tem proteção nenhuma, é caótico, tudo mais, aqui também. No CT, que tem todos os cuidados, toda a higienização, a chance é menor de acontecer uma disseminação do vício. Então, acho que assim, voltar aos treinos eu sou favorável. Voltar aos campeonatos, precisa cair o número de afetados, de contaminados, e precisa, acima de tudo, os jogadores têm muito tempo de preparação física, porque se o cara não para por Covid, o cara vai parar por lesão muscular. Aqui em São Paulo, eu já te falei, né, no começo da nossa live, para quem entrou agora eu vou falar também, a tendência é que amanhã às 11 horas o Dória oficialmente dê como liberados os treinos a partir da próxima segunda-feira. E aí a federação, espero eu que com muito bom senso, marque a volta do Campeonato Paulista no mínimo para 20, 25 de julho, dê um mês para as equipes trabalharem, porque aqui em São Paulo ainda é pior. Os grandes clubes, e tirando o Red Bull, que trabalhou um pouquinho agora e até parou, estão há 90 dias sem trabalhar, Diegão. Não tem como, cara. Não tem como. Os caras vão estourar. Se marcar campeonato daqui a 10, 15 dias, os caras vão estourar. Entendeu? Então, se já teve paciência de 90 dias, por que não ter mais a paciência de 30 dias e começar aí a ver os números, ver como é que está a situação daqui a 30 dias e ver se é possível fazer jogos com portões fechados aí, como tem acontecido na Alemanha, em Portugal, agora vai voltar, na Espanha voltou, vai voltar na Inglaterra. Eu acho que tem que tomar muito cuidado. Tem que ser assim, a linha é muito tênue entre voltar e não voltar e tem que ser muito bem analisado. Hoje estava vendo também, parece que o Macaé não tem nem jogadores registrados para a volta do campeonato. O Botafogo e Fluminense se recusando a jogar. A preparação também, como você falou, não está sendo conforme os atletas precisam para poder voltar. Então, eu acho um pouco também complicado, né? Essa volta. Também a preparação a questão dos testes, né? Não é todo mundo que vai conseguir fazer os testes em todos os jogadores, toda semana. Assim, no Rio, a gente vê o Flamengo, uma estrutura muito boa,
né? Parece que alguns outros clubes também realizaram o teste, não tiveram ninguém com Covid, mas será que eles vão conseguir manter esse teste toda semana, toda hora? Porque não é questão só dos jogadores, é questão também envolve toda a parte, né, que vai fazer o espetáculo. Sim, sim. Diego, a gente não pode, eu penso assim, cara, a gente não pode tomar, no caso do Rio, o Flamengo como exemplo, aqui em São Paulo, o Palmeiras, que é o time que está melhor financeiramente, porque eles são exceções, cara. Entendeu? O Flamengo tem condições, por ser um time estruturado, por ser um time enorme, gigante, ele tem condições de precisar de fazer teste de Covid a cada 2, 3 dias do seu elenco. A Portuguesa da Ilha do Governador, o Macaé, o Volta Redonda, eles não têm, cara. É muito custoso, entendeu? Então, assim, a exceção não pode ser o parâmetro tem que ser a média de todos, entendeu? Então, a gente não pode. O Flamengo, o campeonato não é só disputado pelo Flamengo, ele tem mais 11 adversários e está tudo muito desnivelado ainda, precisa ter um certo nivelamento e tudo mais, entendeu? E aqui em São Paulo a mesma coisa. Por exemplo, o Red Bull, que hoje é um time muito estruturado, porque o Bragantino herdou aí toda essa estrutura alemã da Red Bull, ele pode sair na frente, porque ele estava melhor estruturado, e até saiu meio contrário aos demais. Mas ele não pode ser parâmetro para os demais, porque enquanto o Red Bull está bem, o Botafogo de Ribeirão Preto, o Oeste, o Novo Horizontino não tem a mesma estrutura, cara. Então, para fazer isso aí, melhor não fazer. Então, acho que é bom estruturar. O Flamengo já está, assim, bem, porque ele saiu na frente de todo mundo, então acho que isso vai repercutir mais no Campeonato Brasileiro. Quando começar o Brasileirão, o Flamengo vai estar, para aguentar até muitas competições que ele vai estar participando, ele vai estar mais bem preparado, porque o quê? Ele conseguiu se organizar, méritos, conseguiu se organizar e fez os seus treinamentos. Só que não dá para exigir que ele seja o parâmetro do Macaé, do Bangu, da Portuguesa, porque não tem, a competição é desleal na estrutura, não tem como. Então, acho que o bom senso tem que... Eu sempre sou a favor do bom senso. Ô, Diego, o bom senso tem que prevalecer para que não hajam nem prejudicados nem beneficiados, para que todos entrem no mesmo barco. Até porque o futebol é engraçado, né? A gente tem ouvido aí, durante essa pandemia, né, tantas... o mundo vai mudar, a cabeça das pessoas vai mudar, mas tem algumas áreas que não mudam, cara, que sempre as pessoas, né, que estão trabalhando nessa área, elas vêm primeiro dela para depois ver o resto. O futebol é uma delas, cara. Pela rivalidade, pela história, pela competição. É tudo muito bonitinho, mas na hora do vamos ver, cada um defende seu peixe, cara. Não tem jeito não de tentar aí. Quem tem condições defende melhor o seu peixe do que quem não tem. É verdade. Estão perguntando aqui se o brasileiro vai ter 38 rodadas. Acho que não, né? Vai ter. Só tenho dúvida se vai ser temporada 2020 ou se demorar muito, vai passar a ser temporada 2020, 2021. De repente, eles usam aí a pandemia para acertar o calendário com o europeu numa dessas. Eu sou favorável, viu, Diego? Eu gosto da ideia. Eu não quero que sumam os estaduais. Eu gosto dos estaduais. Diferentemente de muitos repórteres, aí, muitos jornalistas que não aprovam os estaduais, eu aprovo os estaduais. Só que talvez seja legal transformar o brasileiro aí num brasileiro de temporada do que de ano. Aproveitar esse momento agora. Vamos ver. Os caras são pagos para isso, eles ganham bastante para tomar essas decisões aí. A gente tem que só comentar depois. Eu acho que o Brasileirão 2020, 2021 vai ser legal. Acho que os estaduais também tem como terminar, todos os estaduais, mas que sejam feitos com responsabilidade, que seja igual para todo mundo. Sim. Não beneficiando o outro, porque começar do jeito que está vai acabar beneficiando os que têm mais condições e os que têm menos vão acabar sendo prejudicados. Assim é o meu ponto de vista. Isso. Outra situação que eu vou colocar aqui para você é com essa volta do futebol, o Flamengo é o time a ser batido? Eu digo isso por quê? Porque o Flamengo contratou o Jorge Jesus veio e trouxe um estilo de jogo, deu certo. O Flamengo ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores, e outros clubes tentaram com outros técnicos estrangeiros e não tiveram o mesmo sucesso. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, por que os não deram certo. O Dudamel, no caso, o Atlético trouxe, não deu certo. Os técnicos estrangeiros aí, por que não deram certo? E qual é o diferencial do Jorge Jesus aí para o nosso futebol? Então, Diego, eu vou também dividir aqui. Alguns não deram certo, né? O Dudamel é um exemplo bem claro que não deu certo. Eu acho que quando o treinador não dá certo, seja ele brasileiro ou estrangeiro,
é muito o seguinte, cara, é muito porque os clubes, eles contratam os treinadores meio na roubada, entendeu? Eles não pensam assim, porra, eu tô pensando numa forma de filosofia de jogo essa aqui, assim. Os caras... Quais são os treinadores que podem fazer essa filosofia de jogo? Não, eles pegam, vão lá e pensam que querem que o time jogue de uma forma, mas contratam um técnico que faz o time jogar completamente de outra forma, entendeu? Então, acho que muitos dos técnicos que não dão certo é erro de planejamento na contratação. Acho que você tem que contratar técnicos de acordo com aquilo que você tem no elenco e que esse elenco pode proporcionar. Tipo, o Flamengo tinha um puta técnico antes da chegada do Jesus, que é o Abel Braga. Quem não quer ter o Abel Braga de técnico? Só que a filosofia do Abel Braga não era da característica do elenco do Flamengo. Não deu casamento, não deu certo, entendeu? Os técnicos estrangeiros, por exemplo, eu posso falar bem que o São Paulo teve recentemente 3 técnicos estrangeiros, né? E todos foram assim, não foram sucesso absoluto, nota 10 como o Jesus está sendo no Flamengo, mas tiveram boas participações. O Osório só saiu de São Paulo para assumir a seleção mexicana, ficou pouco tempo, mas tinha uma filosofia de jogo muito interessante. O São Paulo jogou muito bem algumas partidas e perdeu outros jogos inacreditáveis. Perdeu do Goiás de 3-0, perdeu alguns jogos de forma inacreditável. Mas eu gostava da filosofia dele. Mas houve uma briga lá e acabou saindo e foi para o México. O Paton Bausa, que eu nem gostava muito do trabalho dele, achava ele... mas levou o time na semifinal da Libertadores. Foi o cara que mais aproximou o São Paulo de um título de Libertadores nos últimos anos. E talvez perdeu aquela semifinal por uma burrada de um zagueiro no jogo de ida que me é expulso com 30 minutos de jogo, Maicon. São Paulo perde o jogo de 2-0 no Morumbi e perde a classificação aqui. Vai jogar em Medellín já morto. Mesmo assim, quase conseguiu lá virar o resultado. E o Aguirre, que talvez não seja nem tão estrangeiro, porque trabalhou em tantos times aqui, em 3 times, também vinha fazendo um ótimo trabalho e foi até injustamente dispensado pelo São Paulo em 2018, a 5 rodadas do final do campeonato. Se a gente quiser usar como parâmetro o Jorge de Jesus, muitos não deram certo. Mas se a gente usar como parâmetro o que é dar certo e o que não é, alguns até foram bem razoáveis aqui no futebol brasileiro. Eu acho assim, o Sampaoli mesmo transformou o Santos em vice-campeão brasileiro muito abaixo dos seus adversários, entendeu? Eu acho que a gente não pode ficar tipo assim, o estrangeiro deu errado, o brasileiro dá certo. Eu acho que assim, cara, é momento o treinador encaixar com a filosofia do clube, com as filosofias dos jogadores. E sobre a outra pergunta sobre o Flamengo, é óbvio, né? Que pessoa pode falar alguma coisa diferente? O Flamengo conseguiu, primeiro porque fez uma gestão anterior que reestruturou a equipe financeiramente. Eu não sou um experto em Flamengo, eu não sou um torcedor do Flamengo, nem acompanho assim tão de perto o Flamengo, mas o Flamengo é tão nacional, tão forte, que você acaba, mesmo estando aqui em São Paulo, recebendo quase todas as informações aí do Flamengo. O Bandeira pode ter tido 1000 defeitos, mas ele reestruturou o time. Uma geração que surgiu aí na base, que fez o Flamengo lucrar muito, né? O Vinícius Júnior vendido e os demais atletas de base que foram vendidos, que deram caixa. E, lógico, acertarem, assim, aí contou muito a competência e um pouquinho de sorte. Acertou em quase todas as contratações, cara. Acertou em quase todas. O Gabriel Jesus, que tinha feito até um bom campeonato brasileiro pelo Santos, mas ainda era um ponto de interrogação, porque ele tinha muito aquela lembrança dele fracassar na Europa. O Flamengo foi lá, bancou e o cara arrebentou. Bruno Henrique, que estava numa fase ruim no Santos, o Flamengo bancou, arrebentou. Rodrigo Caio, veio largado no São Paulo, o Flamengo bancou, arrebentou. Rafinha, cara, baita contratação. Felipe Luiz, o Ilharão cresceu, enfim, cara, ficar aqui falando das contratações, Everton Ribeiro, Arrascaeta, cara, então assim, isso é mérito, cara, isso é mérito. Então hoje o Flamengo, num torneio de pontos corridos, como é o brasileiro, 38 rodadas, por tudo isso ele sempre será o favorito, cara. Ele sempre será o favorito. Hoje, para um time brasileiro bater de frente com o Flamengo, tem que ser no mata-mata. E aí contar com a sorte do Flamengo fazer 2 partidas ruins, ou uma partida ruim, uma mais ou menos, e no mata-mata eliminar. Num campeonato de 38 rodadas, o elenco é melhor, o técnico é muito bom. O Flamengo vai nadar de braçada. Então, hoje eu não vejo assim nenhum time pronto para, num campeonato de tiro longo, de 38 rodadas, sem mata-mata, não vejo nenhum time pronto para tirar o título do Flamengo. Um ou outro vai tirar ponto na competição, mas poucos pontos. O Flamengo vai acabar batendo campeão, como bateu aí, com toda a tranquilidade o ano passado. E é tempo de investir em técnicos estrangeiros ou é bom que se aposte nos nossos talentos aqui? Porque nós temos Thiago Nunes, temos o Rogério Ceni, Roger Machado.
técnicos bons. É tempo, Diego, é tempo do clube se profissionalizar na contratação do técnico, que eu disse no começo da resposta anterior. É tempo do clube falar assim, eu tenho esse elenco. Esse elenco, quais são as características? O meu centroavante é de área, eu tenho jogadores para uma transição de rapidez, de posse de bola. Que treinador se encaixa com esse tipo de filosofia? Você vai lá e contrata, entendeu? Não é questão de, como eu volto dizendo, se ele pode ser novo, velho, pode ser estrangeiro, brasileiro, é encaixe. Não dá para você contratar técnico que é contrário, que tem filosofia de trabalho contrária às características dos jogadores, porque isso vai criar um conflito. Entendeu? O próprio Thiago Nunes, que eu acho também um ótimo técnico, ele está tendo dificuldade no Corinthians, porque o elenco não está batendo, está dando aquele casamento, aquela química por enquanto. Tomara que dê, mas não está dando. O Diniz, que teve aí no Fluminense, no Atlético Paranaense, casou com o time de São Paulo, cara. Porque assim, a característica dos jogadores é boa para a forma como ele gosta de jogar futebol. Então, cara, eu acho assim, eu não quero aqui taxar, nem discriminar, nem tem esse é melhor, aquele é melhor. Assim, os clubes é que têm que se planejarem a contratarem técnicos de qualquer nacionalidade, de qualquer idade e tudo mais, de acordo com o que eles esperam do elenco. Então, você tem um elenco jovem, ofensivo, de bom toque de bola, ousado, não vai contratar um retranqueiro, porque os caras não sabem marcar, os caras atacam. Você tem um time tecnicamente mais limitado, que precisa se fechar mais para ser reativo, você não vai contratar um cara que joga na frente, que esses jogadores não têm qualidade de jogar na frente, não têm condições. É meio assim, me parece meio lógico isso aí, mas eu não sei por que não acontece, cara. Entendi. Então, Edu, que você colocasse para a gente nesse tempo de jornalismo, assim, coberturas que te marcou, né? Hoje até temos comemoração aí, 70 anos do Maracanã. Boa lembrança. E queria saber de você aí, a cobertura que mais te marcou. Teve jogos aqui no Maracanã que também te trazem recordações boas. Queria que você colocasse aí pra gente, por favor. Então, primeiro, Maracanã, 70 anos, cara, você sabe que assim, uma das... quando eu comecei a fazer jogos eu comecei a sair do estado de São Paulo na Bandeirantes, cara, eu estava com 23 anos, cara, e assim, os meus colegas de colegial, de faculdade, a gente falava de futebol o dia todo, né, cara, era uma loucura. E aí eu comecei a ir a alguns estádios que a gente comentava, né, que eles não conheciam também. Cara, e sem dúvida alguma, o primeiro jogo que eu fiz no Maracanã, cara, que eu ainda era repórter de rádio, ficava no gramado, eu vou te contar até uma história, cara, que eu acho que eu poucas vezes contei, cara. Foi o jogo de São Paulo. Quando acabou o jogo, assim, e eu fiz meu trabalho no vestiário, ainda o São Paulo ainda estava lá, não sei por qual motivo, ainda tinha alguns jogadores e o pessoal da comissão técnica, não sei se por doping, ou se porque o outro clube foi mais rápido, ou se porque meu trabalho na Bandeirantes foi mais rápido. E aí, eu sei que os caras estavam ainda no vestiário, estavam ainda empacotando as coisas, cara. E aí eu vou te contar uma coisa que foi muito louca, cara. Eu estava assim numa adrenalina enorme de ter feito um jogo no Maracanã, cara. Porque o Maracanã, ele é, na mística do garoto, ele é o palco do futebol mundial, né, cara? Pelo menos na minha mística, era o palco do futebol mundial, cara. Era o estádio que todo jogador gostaria de jogar, de marcar um gol. E acho que como repórter, todo repórter gostaria de trabalhar. E aí eu desci lá no vestiário de São Paulo, falei para o massagista, já empacotou as bolas? Ele falou, ainda não. Falei, empresta uma bola? Então, o que você vai fazer? Eu falei, te devolvo em 5 minutos. Me empresta uma bola. Ele me deu uma bola, cara. Eu fui com a bola no campo. Estava já meio apagadão. Só os caras das emissoras de TV recolhendo lá os cabos e tudo mais, cara. Eu bati um pênalti no Maracanã sem goleiro, cara. Estufei aquela rede, cara. Era molecão, cara. Até os caras depois lá não sei se da Sérgio, daquela empresa que comandava o Maracanã lá atrás, há 20 e poucos anos, vieram, pô, você tá jogando bola no estádio? Eu falei, pô, eu precisava bater um pênalti, eu precisava estufar a rede do Maracanã, cara. Então, pô, Maracanã é um sonho, cara. Eu fiz vários jogos, cara, assim, do São Paulo, assim, jogos inesquecíveis, tanto com vitórias como com derrotas. Mas eu vou falar um jogo, assim, que me impressionou, porque foi a primeira vez que eu fiz um Flamengo e Vasco, cara. Eu fui fazer uma final de taça... não sei se foi Taça Rio ou se foi a final do Campeonato Carioca já. Foi um jogo em que o Petkovic fez um gol de falta maravilhoso, cara. Maravilhoso. Eu não sei nem que ano, nem qual era o torneio, mas era uma final. Ou era de turno ou final do campeonato, cara. E assim, cara, foi o primeiro clássico que eu fiz no Rio. Puto, o Maracanã tava explodindo, cara, de gente saindo pelo ladrão, gente. Foi um puta jogo. Esse talvez tenha sido o principal jogo que eu fiz no Maracanã. E fora do Maracanã, você lembra a data e o jogo, cara? Eu só sei que foi o Petkovic fez um golaço de falta, cara. E o Flamengo ganhou. 2001? Acho que sim, cara. O Flamengo ganhou, não ganhou? O Flamengo foi campeão? Foi isso? Ganhou 3
pet aos 43 do segundo tempo. Então foi esse jogo que eu fiz reportagem. Acho que não tinha futebol em São Paulo, acho que já tinha acabado o Campeonato Paulista. Eu não sei por que motivo a Bandeirantes transmitiu esse jogo aí e eu fui de repórter, cara. Porra, fiquei louco nesse jogo, cara. Fiquei louco. Com a bancada lotada. O Zagallo, técnico. Ai, será que era o Zagallo? Cara, eu lembro assim que a torcida do Flamengo, ela cantava uma música que era adaptada ao tema da vitória do Ayrton Senna, cara. Era muito louca a música, cara. Eu não vou lembrar, mas era adaptada à melodia do tema da vitória do Ayrton Senna na Globo. Enfim, cara, essa foi uma sensação, assim, bem importante, bem de privilégio na minha carreira. E fora isso, Diego, eu fiz, assim, Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, a Espanha e Holanda. Foi talvez o jogo mais importante que eu fiz na minha carreira. Eu fiz a Espanha, ainda fiz zona mista, fiz coletivo, tudo bem? Desculpa, aqui, cara. Eu estava monitorando aqui, mas você abriu um pouquinho antes das 21h30, por isso que caiu antes também, né? O pessoal aí acabou caindo. Não, perdão. Beleza. Então, assim, para fechar o que eu estava te falando, né, para não falar além desse jogo do Flamengo aí do Vasco, fora foi aquela final da Copa do Mundo, e assim, teve um torneio também que eu cobri, cara, que ele foi muito especial, que foi a Copa das Confederações de 97. Por que foi especial? Porque naquela época a FIFA não fazia a Copa das Confederações no local da Copa do Mundo, ou seja, ela não foi na França, que foi a Copa de 98, ela foi na Arábia Saudita, cara. E eu passei ali quase 25 dias em Riad, acompanhando. O Brasil foi campeão. Foi aquela Copa, quem é mais antigo, assim, para lembrar, a Copa das Confederações, que rasparam a cabeça dos jogadores do Brasil, os jogadores cortaram o cabelo zero, todo mundo. Foi a Copa que o Ronaldo Fenômeno estava surgindo, assim como... E o Romário estava puto com esse assédio ao Ronaldo Fenômeno, e o Romário acabou sendo o destaque dessa Copa das Confederações, foi artilheiro, chuteira de ouro, bola de ouro, ganhou todos os prêmios. O Brasil ganhou da Austrália. E o Vasco acabou campeão. Eu saí da Arábia, não tinha começado o jogo aqui no Brasil, estava voltando via Genebra, via Paris, e quando eu cheguei em Genebra na primeira escala, o Vasco já era campeão brasileiro. Então essa Copa foi muito importante, Diego, porque assim, eu vivi durante 25 dias, 26 dias, uma cultura muito diferente da nossa, uma cultura muçulmana, num país extremamente muçulmano. Então foram vários impactos, né? Desde das rezas 5 vezes ao dia. Então você podia estar almoçando, podia estar num táxi, podia estar fazendo uma compra, o país todo parava na hora e virava para Meca para rezar, como também cultura gastronômica, o país em si, enfim, foi uma experiência de vida assim enorme, cara. O torneio importante, mas não tão importante como uma Copa do Mundo, uma Copa América, mas a relevância para mim mais foi cultural, cara. E esse também é um torneio que eu nunca vou esquecer, sempre vou levar, até porque a Arábia Saudita não é um país de turismo, né? Não é um país que você fala assim, quero conhecer amanhã. Você vai ter até uma dificuldade se arrumar um visto se não for de trabalho. Acho que nem tem visto de turismo para quem não é muçulmano. Então, esse é um torneio uma competição bem legal que eu fiz na minha carreira. Legal, Edu. Queria, como nosso tempo aqui já estourou, né? Já estou tomando... Boa. Queria encerrar aqui te agradecendo, tá? Por disponibilizar o tempo, conversar com a gente aqui. Muito obrigado, tá? Nos atendeu desde o início, desde o primeiro contato, deu super atenção pra gente aí. E te agradecer, muito obrigado, tá? Mais uma vez. Boa, Diego, eu que agradeço. Demorou um pouquinho, né? Porque eu tô com um pouco de pedido grande de lives, e assim eu tenho uma combinação com a ESPN de não fazer muitas, fazer 4, às vezes 5 por semana, mas eles pedem para ser no máximo 4. Mas que bom que deu certo, aí foram só 15 dias que a gente, entre o primeiro contato e a realização da live. Obrigado pelo convite, quero agradecer a todos que participaram lá na primeira hora e que ainda estão aqui nessa segunda hora, e que todos se cuidem, se protejam. Vamos tentar mais algum tempo passar por essa situação, para que tudo, se não voltar como era antes, volte de uma forma sadia para todos nós, com saúde, com fé em Deus, que tudo vai dar certo. Obrigado pelo convite, por poder bater esse papo com você aqui. Eu que agradeço, Edu. Muito obrigado aí, sucesso. Forte abraço. Obrigado, Diego. Fica com Deus. Um abraço ao pessoal do Bola Parada FC. Valeu, um abraço.